Aprendendo a Fórmula. Esse negócio, com certeza, não importa o que mais que você vai tentar na sua vida, é a coisa mais fácil que você vai fazer na sua vida, não importa o que você tente. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de tensão emocional, eu não estou dizendo que você não vai enfrentar nenhum tipo de desafio ou adversidade, mas mesmo assim, não dá para comparar isso que você constrói em 3 anos com qualquer carreira ou trabalho que você precisa trabalhar de 30 a 50 anos. Não dá para comparar. Tudo que você tem que fazer é escutar. Essa foi a minha primeira dificuldade nesse negócio, parar para escutar. Com 16 anos de idade, eu dirigia meu próprio negócio, minha própria empresa, que não era uma empresa pequena. E desde 16 anos de idade eu me acostumei a confiar exclusivamente na minha capacidade de julgamento. Eu não escutava as pessoas, eu tomava todas as decisões importantes, e foi com essa atitude que eu cresci, foi com essa atitude que eu cheguei dos 16 aos 22 anos, quando eu vi esse negócio. O grande desafio que eu tive nesse negócio foi aprender a confiar, foi aprender a escutar. Vocês com certeza conhecem meu patrocinador, Daniel Ruri. Quem conhece o Daniel Ruri? Já viram ele? Hã? E ele me mostrou o plano. Eu fiquei encucado. Eu olhava para o Daniel, né? Daniel Ruri. Eu olhava para o Daniel Ruri, ele andando de frente a gente enxerga. Mas quando ele vira de lado, parece que desaparece por um instante. Eu ficava olhando, meu Deus, é esse que vai ser meu guia para felicidade e riqueza, é esse? E com o tempo eu fui aprendendo a confiar. E hoje, Daniel Ruri e Felipe Ruri são a maior influência positiva que eu tenho na vida. E não importa, só um minuto, não importa quanto eu edifique, não importa quanto eu agradeça, eles nunca vão conseguir entender o que eu sinto por eles. Eles nunca vão poder avaliar o tamanho da gratidão e do respeito que eu tenho por eles. Nunca eles vão poder saber quão importante eles são para a minha vida. E não só para a minha vida. E de onde é que veio isso tudo? Veio de um telefonema de 5 segundos. Daniel ligou para minha casa e falou: Alan, o que você está fazendo? Nada, estou indo para aí. Bum! Um telefonema com a mão tremendo, um telefonema de um garoto de 21 anos assustado, um telefonema de um estudante da PUC, mudou a minha vida, vem mudando a vida de milhares de pessoas, e se depender de mim, vai continuar mudando a vida de mais dezenas e centenas de milhares, talvez milhões de pessoas. Um telefonema. Então você corre para o teu telefone, porque é esse o teu papel, ajudar a mudar a vida das pessoas. E eu queria logo conhecer quem estava ganhando dinheiro com esse negócio. Para eu poder confiar, eu tinha que conhecer quem estava ganhando dinheiro com esse negócio. E eu tive a chance e a oportunidade de, uma semana depois de ter entrado para o negócio, conversar pessoalmente numa reunião fechada com o Tim Foley, porque ele tinha pego um avião para ir para o Rio de Janeiro, conhecer as pessoas que estavam começando o negócio no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás. E sentados na sala da suíte do Tim Foley, no hotel no Rio, eu, Daniel, Felipe, Monique e Evelyn, e pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pessoa que eu podia ter certeza que sabia exatamente o que estava dizendo. E tudo que ele dizia era: confie, acredite, esqueça as pessoas que estão fora desse negócio, se concentre nas que querem trabalhar. Vocês vão enfrentar desafios, vocês são pioneiros, vocês vão pagar o preço, mas vocês não vão se arrepender. Pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pessoa que sabia exatamente o que estava falando e eu pude confiar na hora. Na hora. E eu vou dizer para vocês uma coisa: isso foi a única coisa que eu fiz na minha vida, isso em qualquer área da minha vida, que no final
por eu ter confiado uma vez, se mostrou, no final da história, muito melhor do que me prometeram e muito melhor do que eu podia imaginar que seria. E aí, de repente, você aprende a confiar nas pessoas como eu aprendi a confiar neles. Passa mais algum tempo e aquela confiança se transforma em respeito. Passa mais algum tempo e esse respeito se transforma num sentimento totalmente confuso, porque hoje em dia eu não sei se eu sou bom o suficiente para conviver com essas pessoas. E não importa o que você tenha que fazer, não importa qual seja o seu preço, se você não tem um sonho definido, constrói esse negócio, só para que você tenha a oportunidade de passar tempo e conviver com essas pessoas. Porque essas pessoas da linha ascendente, Daniel, Felipe, Evelyn, Sérgio Parrá, Robert Monique, Terry McEwen, Tim Foley, essas pessoas compõem o grupo das melhores pessoas do mundo, porque são pessoas que constantemente pensam em vocês, constantemente pensam no seu progresso, no seu crescimento e no seu sucesso. Custe o que custar, faça esse negócio para poder passar tempo com essas pessoas maravilhosas. E aí você começa a confiar, você começa a seguir a orientação, e você vai começar a experimentar alguns momentos de adversidade. Tudo na vida apresenta adversidade. Qual é o momento mais crítico, mais confuso que alguém passa nesse negócio? Wagner, vem cá mais perto. Esse palco é muito alto, pô, não tinha um palco mais baixo? Não consigo falar com as pessoas aqui. Vem cá mais perto, Wagner, faz favor. Qualquer coisa que eu te perguntar, você fala não. Tá? Wagner, meu amigo, agora que eu te mostrei esse plano maravilhoso de network marketing, que você entendeu tudo, está pronto para entrar no meu negócio? Não! Não! Ele falou não! Esse é o pior momento que alguém pode experimentar no negócio. E daí? Acabou. Ele é um. Lá fora tem 160 milhões. Divide, faz a probabilidade. E você vai ver que se você gruda nesse negócio e trabalha com consistência, aí não existe chance de você não encontrar 6. Não existe chance de você não encontrar 6 pessoas que queiram seguir tua orientação, e que têm um sonho, e que querem chegar direto, e aí você vai diamante. Lá fora tem 160 milhões, mas o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas escutam não, e isso parece que vira uma montanha na frente delas, elas não conseguem enxergar através, aquilo bloqueia o caminho delas, e elas estão prontas para parar, porque elas não estão acostumadas, não gostam de rejeição. Mas isso é a pior coisa, o pior momento do teu negócio. O que você tem que fazer? Agradecer. Agradecer a oportunidade de ter mostrado o plano para o Wagner. Wagner, muito obrigado pelo seu não, porque isso só me dá mais força para continuar. Porque você não quer construir um negócio, mas eu vou encontrar os 6. Eu vou continuar e vou chegar a diamante com ou sem você. Mas o Wagner era um grande distribuidor direto que falou sim. Agora, a única chance de você ouvir 6 vezes sim é você mostrar isso para as pessoas. Porque as pessoas não vão bater na porta da sua casa e vão falar: olha, que bom que eu te encontrei. Eu passei a vida inteira te procurando, meu patrocinador querido. Você me patrocina nesse negócio que em 6 meses eu vou direto. Não! Isso não vai acontecer. O que acontece às vezes? Às vezes você patrocina uma pessoa. No dia seguinte a pessoa desiste. O que algumas pessoas fazem? Transformam isso numa montanha. Elas não conseguem enxergar através. E aquilo é suficiente para desanimá-las no negócio. Ei, pessoal, eu não preciso estar entusiasmado o tempo todo. Eu sei onde eu quero chegar. Vocês têm que saber onde vocês querem chegar. Você não precisa ficar o tempo todo animado. Você precisa saber controlar emocionalmente esse tipo de sentimento, porque as pessoas do seu grupo que você vai patrocinar amanhã, elas vão estar
entusiasmadas e deprimidas, 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 e aí vem os próximos 10 minutos. E se você não sabe lidar com esse tipo de sentimento e de emoção, você está liquidado. Você não precisa estar entusiasmado o tempo todo. Você tem que saber aonde você quer chegar. Saber onde você quer chegar. E você tem que se tornar uma pessoa mais forte. Construir. Eu me lembro que toda vez que eu estava com Terry McKeown, toda vez que eu estava com Tim Foley, tudo que eu fazia era ficar perguntando: como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço isso? E o Tim Foley virava para mim e falava: Alan, relax, man. Relaxa. Divirta-se. Eu virava para ele: que divirta-se o quê? Você pode se divertir, você já é milionário. Eu não, estou quebrado, não posso me divertir, eu tenho que trabalhar. Tá? Mas isso era uma das coisas que eles estavam tentando me ensinar desde o início. Eles queriam me ensinar que eu tinha que ser uma pessoa mais relacionável, que eu tinha que ser uma pessoa que as pessoas se sentissem bem em estar em perto, que eu tinha que ser uma pessoa mais positiva, que eu tinha que ser uma pessoa mais confiante, mais sociável. Isso foi uma das coisas mais importantes que eles me ensinaram nesse negócio. E vocês, para construir esse negócio, vocês têm que mostrar o plano consistentemente, e vocês têm que se tornar uma pessoa mais relacionável. A pessoa, para ser relacionável, para ser uma pessoa agradável, essa pessoa tem que ter capacidade de influenciar outras pessoas positivamente. Essas pessoas têm que desenvolver dentro delas uma força atrativa. Por quê? Porque elas vão se diferenciar das outras pessoas que estão lá fora. As outras pessoas que estão lá fora são pessoas naturalmente, por questões de vida, são pessoas negativas. A vida trata de influenciar todos nós negativamente, mas você vai construir esse negócio influenciando pessoas positivamente. Para isso você vai ter que desenvolver alguns hábitos. Você vai desenvolver alguns hábitos que, se você seguir com consistência, você vai ganhar muito dinheiro nesse negócio. Algumas pessoas encontram um pouco de dificuldade aqui, simplesmente porque elas nunca tiveram esse tipo de hábito antes. E a razão que elas nunca tiveram esse tipo de hábito antes é que nunca ninguém disse para que elas tivessem esse tipo de hábito. Só que hoje está aqui uma pessoa que tem interesse em vocês e que está dizendo que você tem que ter esse tipo de hábito. Então tudo que você tem que fazer é seguir esse tipo de recomendação. Você tem que... A primeira coisa que você tem que mudar em você é que você tem que ser uma pessoa mais positiva. Você tem que encarar a vida de forma um pouco diferente do que você vem encarando até hoje. E o que eu recomendo é que você saiba reconhecer os seus méritos, que você valorize o que você tem, que você fique feliz com quem você é. Você não tem que ser Alan Chadrick para construir esse negócio. Você não tem que ser Daniel e Felipe Ruri para construir esse negócio. Nem Robert, nem Monique, nem Terry, nem Yvonne, nem Tim, nem Connie, nem Dexter Yeager. Você só tem que ser o melhor você que você pode ser. Você não quer ser Alan Chadrick, porque se você tentar ser Alan Chadrick, você não vai ser mais feliz com você do que eu sou comigo. As pessoas infelizes na vida são as pessoas que estão o tempo todo pensando que os outros são mais felizes que elas. As pessoas insatisfeitas nesse negócio são as pessoas que estão sempre pensando que para o outro está sendo mais fácil. E aqui não é mais fácil para ninguém. Cada um vai ter que percorrer seu próprio caminho. Cada um vai encontrar as formas de superar seus desafios. Mas não é mais fácil para ninguém. Está certo que não existe uma fórmula matemática que você seguindo em 36 meses você chega a diamante. Mas existe um processo. E o processo é o mesmo para todos nós. E a primeira coisa importante nesse processo é você crescer como pessoa. É você se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais confiante, uma pessoa que agradece a cada não, porque você sabe que daqui a pouco você vai ter outra oportunidade. Você vai ser aquele que acorda de manhã e agradece. Obrigado, eu tenho mais um dia. E em mais um dia eu posso fazer muito pela minha vida. Você vai ser a pessoa que vai parar de se queixar, que vai parar de reclamar de detalhe,
Porque a única coisa que você consegue focar é o sonho, é a coisa maior, é o seu objetivo, é onde você quer chegar na vida. E não em detalhe, não em pequenas coisas. A sua atitude vai ser uma atitude positiva perante a vida, perante o seu negócio, perante os seus resultados. Você não tem que olhar para o que você não fez até hoje. Você tem que olhar para o que você vai construir de hoje em diante. Eu, pessoalmente, eu tenho uma espécie de orgulho especial. É como se eu apreciasse mais as pessoas que estão aqui hoje, que estão há 6 meses nesse negócio, estão a 3%, que estão há 1 ano nesse negócio, estão a 9%. Porque sem vocês saberem, essas pessoas têm sido para mim uma inspiração de coragem e de perseverança. E eu aprecio muito mais a coragem dessa pessoa do que daquele que, bum, em 3 meses chega direto. Porque aquele que, bum, em 3 meses chega direto, essa pessoa não teve tempo de aprender nada. Essa pessoa não teve tempo de crescer como pessoa. E o que vai acontecer? Vai acontecer que quando alguém no grupo dela não conseguir chegar direto, bum, em 3 meses, ele não vai ter nada para ensinar. Ele não tem um exemplo de perseverança para mostrar. E o grupo dessa pessoa vai estar em sérios problemas. Então você, que está aqui hoje, e que está há meses, e que está em 3, e que está em 6, e que não está onde você gostaria de estar, você tem o meu profundo orgulho. E é esse o sentimento que eu tenho por vocês. Porque essa coragem de vocês é minha inspiração para continuar a minha jornada. É por vocês que eu vou continuar nesse negócio. Qual é a sua meta? Onde é que você quer estar? A médio e longo prazo. Você quer ser esmeralda? Você quer ser diamante? Sim ou não? Esmeralda? Não! Você não quer ser esmeralda ou você quer ser um diamante? Você quer o resultado de um diamante. Você quer a renda de um diamante. Você quer os amigos que têm um diamante. Você quer o estilo de vida de um diamante. Talvez você queira o reconhecimento e a alegria de saber que pode ajudar tanta gente a crescer. É como se de repente eu pegasse esse pin aqui. Algum candidato para vir aqui mais perto de mim? Alguém quer se mexer? É como se de repente eu entregasse esse pin e desse de presente para o senhor Mário Ottobrini. Segura com cuidado isso aí, mano. Qual é o valor desse pin? Esse pin, ele tem uma plaquetinha de ouro maciço e tem uma esmeraldazinha no meio. Eu não tenho a menor ideia quanto vale. Isso nunca foi apreciado pelo valor do material. Talvez valha $1.500, $2.000. Né? Se eu entrego isso e dou de presente para o Mário, é só isso que vai valer para ele. $1.500, $2.000. Se ele por acaso perder semana que vem, foram $1.500, $2.000, ele trabalha mais um mês, ele é DD, vem novamente. Mas para mim, significa muito mais do que isso. Esse PIN não tem valor. Esse PIN representa os últimos 20 e tantos meses da minha vida, de trabalho duro, de compromisso. Representou, provavelmente, os momentos mais felizes da minha vida e representou também os momentos de frustração na minha vida. Representa todas as dezenas de milhares de amigos que eu fui capaz de fazer nesses últimos 2 anos. Então você, não importa quão distante você esteja do sucesso, e olha que isso é a antítese do sucesso, não importa quão distante você esteja de onde você quer chegar, você vai chegar, e você vai pagar o seu preço, e o seu preço vai valorizar o seu resultado, e você vai poder usar o PIN que você quer, e usufruir do resultado porque você mereceu. Não importa se você é hoje 0%, ou você é DD, ou você é esmeralda.
Tá? Você tem que se preocupar com a sua meta, a meta de médio e de longo prazo, que é ser esmeralda, que é ser diamante, ou qualquer outra coisa que você queira atingir mais alta nesse negócio. Então você vai desenvolver alguns hábitos, hábitos que vão te ajudar a mudar a sua atitude, a sua postura, o seu comportamento. E essa combinação... Pessoal, entenda uma coisa, o sucesso não vai pular e te agarrar pelas costas. Assim como o fracasso também não vai pular e te agarrar pelas costas. O sucesso ou o fracasso é uma coisa que você conquista através de uma combinação. É como você está em forma ou fora de forma. Para você estar fora de forma, você não dormiu hoje bem e amanhã quando olhando no espelho, o que aconteceu comigo? Olha que boia que eu fiquei. Isso não acontece. Tudo para você ficar fora de forma, é uma mera combinação de, sei lá, televisão, Coca-Cola, pipoca, né? Assim como para esse negócio, o seu sucesso ou o seu não sucesso também vão ser resultado de uma combinação de hábitos e de atitudes. Para você ter sucesso, você vai ter que se comprometer com esses hábitos. A primeira coisa, você vai estar positivo, confiante e forte perante o seu objetivo. Use tudo o que você tem, até que você tenha o que você quer. Não fica focalizando no que está faltando. Não fica focalizando onde você não está. Saiba tirar o máximo do proveito do que está na tua mão agora. Então saiba ser o melhor 3%. Saiba ser o melhor 6%. Você tem que ir abrindo cada porta. Não espere encontrar todas as portas abertas. Você vai abrindo porta por porta. Você vai abrir a porta de 3%. Você vai seguir e vai abrir a porta de 21%. Você vai abrir a porta de pérola. Você vai sendo o melhor em cada passo desse caminho, em cada degrau dessa jornada. Então saiba valorizar e agradecer pela situação e pela oportunidade que você tem. Você vai desenvolver hábitos para você crescer, você vai desenvolver hábitos de escutar, ler e se associar. O que todos nós queremos desse negócio? O resultado que os diamantes têm, o estilo de vida que os diamantes têm. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que entender uma só coisa uma vez. Se eu quero ter o resultado que aquela pessoa tem, eu preciso estudar como agem aquelas pessoas. Para que eu consiga entender como agem aquelas pessoas, eu preciso observar como é a atitude daquelas pessoas perante a vida, perante o negócio, perante as outras pessoas. Para entender a atitude dos diamantes, eu preciso saber exatamente como pensam os diamantes. Pensamento leva à atitude correta. A atitude correta leva ao trabalho e à ação correta. A ação correta leva ao resultado esperado. Então você vai observar, você vai estudar, você vai entender como pensam os diamantes. Como é que você vai saber como pensam diamantes? Escutando fita, lendo livros, se associando com pessoas positivas, se associando em eventos como esse, se associando em eventos menores, como são as reuniões abertas, se associando em eventos maiores, como são as convenções. Quem aqui é engenheiro? Deve ter um monte. Quando você quis ser engenheiro, você foi fazer aula de piano ou você foi à faculdade de engenharia? Você foi aprender com o engenheiro. Isso é a coisa mais lógica. Então, se você quer ser rico, se você quer ser, além de rico, livre, além de livre, feliz, além de feliz, se você quer ter amigos, se você quer copiar o resultado do diamante, você precisa aprender com diamantes. E você vai escutar uma fita por dia. Eu estive na casa do Terry McEwen. Eu estive na casa do Tim Foley. E eu entrei no carro do Terry McEwen. E eu entrei no aviãozinho do Tim Foley. E no carro do Terry McEwen, no avião do Tim Foley, é impossível
Impossível você entrar, se locomover, sem pisar ou sentar em fita. Tem fita espalhada em tudo quanto é canto. E aí eu percebi uma coisa. Se o Terry precisa escutar fita todo dia, eu, com certeza, preciso escutar fita todo dia. Se eu preciso escutar fita todo dia, adivinha quem também precisa escutar fita todo dia? Vocês. E aí eu percebi que eu tinha que ler. Depois que eu acabei de ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu fechei o livro e joguei ele na parede. Com raiva. Como é que eu pude ter vivido 22 anos da minha vida? Como é que eu pude viver 22 anos da minha vida sem ter lido aquele livro? Eu não tinha lido porque eu imaginava que era uma espécie de como manipular pessoas. Mas a principal razão que eu nunca tinha lido aquele livro é porque nunca ninguém tinha me dito para ler. Aqui nesse negócio você vai ter pessoas que vão estar dizendo: faça isso que dá certo, não faça que dá errado, faça que dá certo, não faça que dá errado. Então aqui tem uma pessoa que está dizendo para vocês o seguinte: escute pelo menos uma fita por dia, e leia livro todo dia, leia 15 minutos pelo menos um livro por dia, e esteja associado com pessoas positivas. Você vai estar, de hoje em diante, em toda reunião aberta, em todo seminário, em toda convenção, se você quer ter resultado nesse negócio. Pessoas estão escutando isso pela 100ª vez e não implementam. E eu sei disso porque muitos são como eu era no começo. Escutam, acham grande ideia. Essa coisa que o Alan está falando, isso é genial, isso é uma grande ideia, isso realmente é muito óbvio, isso faz muito sentido, mas eu não vou fazer nada disso. Mas mesmo não fazendo, não deixa de ser uma boa ideia, não deixa de fazer muito sentido. Não vão ter resultado enquanto não implementam 100%. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém chega para mim e me fala: Alan, mas eu estou fazendo tudo, eu estou lendo livro, eu estou escutando fita, eu estou indo a todos os seminários, eu estou indo à convenção, eu estou mostrando o plano, eu estou fazendo acompanhamento, e depois de alguns meses, essa pessoa não tem resultado, depois de alguns meses eu chego a uma conclusão: essa pessoa não estava falando a verdade. Não estava falando a verdade. E eu desafio vocês a uma coisa. Você entra para esse negócio, ou começa agora a fazer isso, e você, pelos próximos 4 meses, vai fazer tudo o que o sistema recomenda. Você nos próximos 4 meses vai escutar uma fita por dia, você vai a toda reunião aberta toda semana, você vai a todos os seminários, a 4 seminários, você vai à próxima convenção, só que você faz tudo isso, mas você não faz nenhuma lista, você não contacta e não convida ninguém, você não mostra nenhum plano, você só faz a parte do sistema. E eu vou só prometer para vocês uma coisa: daqui a 4 meses, quando você sair do negócio, você vai sair uma pessoa muito melhor do que a pessoa que você era quando você entrou. Muitos aí estão falando: mas Alan, eu estou fazendo isso tudo há 4 meses. Há 4 meses que eu faço tudo que o sistema recomenda, e eu não estou conseguindo ver nenhuma mudança. Errado. Você não está conseguindo ver a mudança, porque a mudança talvez ainda não seja uma mudança externa. Talvez você não tenha patrocinado ainda todo mundo que você queria. Talvez você não tenha ainda o grupo que você gostaria de ter, nem o PIN que você gostaria de ter. Mas a mudança existe. E a mudança está dentro de você.